Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Mais um dia, né? Acordando para vencer. Mais um dia, buscando ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais um dia, pedindo ao Pai as misericórdias dele. Mais um dia, em comunhão na presença do Pai, para que Ele possa nos direcionar nesses últimos momentos que estamos aí. Os momentos já estão chegando nas derradeiras lições, né? Bom dia, Djanira. Que a paz do Senhor esteja na tua vida. Bom dia, Ivana. Que Deus abençoe a todos. Eu estava hoje de manhã, acordei. Estava ali na cozinha dando uma arrumada e perguntando para o Senhor, né? O tempo das coisas. Por que Deus, às vezes, no... Bom dia, Mônica. Porque às vezes Deus nos dá... Ele pede tempo. É engraçado, eu perguntando para ele pede tempo, né? Ele nos dá tempo e também ele pede tempo. E a gente não aceita, porque nós somos imediatistas, né? Bom dia, Ninha. Nós somos imediatistas, né? Nós queremos tudo para agora. E eu estava pensando, meu Deus, a Bíblia diz que no final dos dias eles iam falar: você ainda acredita que Jesus está voltando? Você acredita na volta? Desde o tempo dos nossos avós se falava isso, né? E eu tive a oportunidade de passar por esse tipo de comentário. E eu comecei a pensar. Deus deu, né, tantos anos para o homem. Deus, ele disse para Noé, né, que Noé, ontem lendo sobre isso, que Noé ia ter um dilúvio, né, mas Noé ia ser guardado, ele 120 anos, Noé pregando a volta de Jesus e o povo ria. E nós estamos há 2000 anos pregando a volta de Jesus e o povo ri. O povo ri. Ri porque acham que tem que ser imediato e não é. As coisas de Deus não são imediatas. Deus é longânimo. Deus, ele é vagaroso para que o homem se arrependa, para que o homem possa pensar na sua fragilidade e que ele tem um Deus que cuida dele. E mesmo assim os homens não se atêm a isso. Eles são tão terríveis, nós somos terríveis, que nós pensamos no momento presente. Nós pensamos o que está na frente do nariz. Nós não temos a visão da águia ampla. Nós buscamos ter a visão de galinha só aqui na terra. Nós não buscamos subir nas alturas, respirar o ozônio das alturas, aclarear as mentes e olhar e enxergar a situação. Graça e paz, Patrícia. Nós não fazemos isso, nós somos tolos. Nós somos tolos. Até o momento em que nós começamos a entender o que é a palavra de Deus, até o momento em que nós começamos a entender quem é o nosso Criador, até o momento em que nós começamos a entender como é o plano de Deus, como é o plano da salvação, como é o plano que o Senhor fez para o homem. E aí, o que a gente faz? Eu, pelo menos, né? Tô falando da minha vida. A gente começa a agradecer. E a gente começa a se despojar desse mundo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão achar que eu sou maluca, que eu sou louca. Mas aqui nada mais me segura nisso aqui. Eu não tenho mais nada a ver com esse mundo. Eu sou sincera para vocês, nada. Não tenho mais nada. Bom dia, Bianca. Não tenho mais nada a ver com esse mundo. Aí você fala assim, é porque a senhora já está com 60 anos. Não. Eu conheço amigas minhas, minha filha, que estão surfando nesse mundo. Estão com namorados. Olha, e tem até amigas mais velhas, tá bom? Estão vivendo a vida, projetando 1001 coisas. Entendeu? Projetando 1001 coisas.
E eu me olho para mim, bom dia, Cleide. E eu olho para mim e esse mundo para mim já não me... Eu não quero mais nada daqui. Eu quero estar com Cristo. Eu quero estar vendo Jesus. Eu estou lutando para ver Jesus voltar. E eu estou lutando para que outras pessoas possam... aqui não tem prazer mais em nada. E eu estou lutando para que outras pessoas possam sentir, não exatamente o que eu sinto, mas posso sentir a glória de Deus, posso sentir o carinho do Pai sobre nós. Eu estou lutando para que outras pessoas também possam ver Jesus voltar. Entendem? Então, meus irmãos, eu digo para vocês uma coisa, eu acho tudo lindo, maravilhoso. Acho tudo maravilhoso, lindo. Acho lindo como que Deus deu para a inteligência para o homem fazer tanta coisa maravilhosa, tanta coisa linda. Deus é um artesão perfeito. E Ele deu para nós, né, a capacidade de criação. Mas o homem, ele não quis, ele ficou que nem Salomão, né? O homem não quis essa capacidade da criação no limite de Deus. Mas ele procurou outras coisas que ele pudesse criar a mais do que Deus. Ele procurou outras coisas que ele pudesse se aliançar e pudessem ter mais poder do que Deus já tinha dado para ele. Por isso o mundo está do jeito que está. Homens e mulheres que se aliançaram com as trevas. E as trevas tomam conta do mundo hoje de uma tal forma que ninguém vai segurar mais. Nós estamos, irmãos, no domínio das trevas. Entenderam? Nós estamos no domínio das trevas, se você ainda não entendeu. Mas esse domínio tem tempo para acabar. Tem tempo para acabar. Já estamos chegando no finalmente. Já estamos chegando no finalmente. E hoje de manhã eu pensando, né? Senhor, Tu deste condições, tu estás dando condições para muitos dos teus filhos estarem em locais seguros. Mas as pessoas não estão entendendo. Elas não creem, elas não acreditam. Elas acham que isso é conto do vigário. E a gente fica triste, né? Fica triste. Mas é assim mesmo, nem todos nasceram com fé. Nem todos têm a fé suficiente para entender as coisas de Deus. Mas é assim mesmo. Mas em contrapartida, quando eu abro aqui o Mananciais no Deserto, o que eu estava pensando, passei ali aqueles momentos ali pensando na pia daquela cozinha. Eu gosto muito de conversar com Deus quando eu estou na cozinha, sabe? Gosto muito. Lavando a louça ali, aquela água correndo, é como se aquilo fosse... Paz, Vânia. É como se aquilo fosse limpando a minha vida. É quando, sabe, é como se aquilo fosse limpando a minha mente, aquela água vai escorrendo. E eu vou vendo a sujeira indo embora, e parece que aquilo está indo embora de mim também. E eu gosto muito de conversar com Deus ali na madrugada, lá fora. Olhando para as estrelas, eu gosto de falar com Deus. Em falar em olhar para as estrelas, irmãos, faz 2 noites que eu tô assim, eu não vejo estrela no céu. Eu não vejo estrela no céu. Eu não sei se alguma névoa muito fina tá passando, mas uma névoa que não deixa ver. Não sei o que está acontecendo, mas já faz 2 dias que eu reparo que não tem estrela no céu. Vamos lá. Vou ler o Mananciais no Deserto. Vamos aquecer o nosso coração, né? 22 de julho, tá aqui. Eu não estou pegando pelos dias, tá, gente? Eu pego aquilo que Deus me dá, tá? Aquilo que eu abro aqui, leio e parece que tudo vai de acordo com aquilo que eu pensei, tá? Diz assim: por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Estavam todas aqui, irmã. Ontem o céu aqui estava estrelado demais. Aqui não tinha estrelas. Não tinha. Isaías 30, 18. Observe isso aqui, ó. Por isso,
o Senhor espera para ter misericórdia de nós. Então, Deus espera para que ele tenha misericórdia de nós. E bem-aventurados todos os que nele esperam. Existe uma espera de ambos os lados, tanto de Deus para cá como de nós para Deus. Olha aqui, ó. Devemos considerar não só nossa espera em Deus, mas também o que é mais maravilhoso, a espera de Deus por nós. A ideia de Deus esperando por nós dará novo impulso e inspiração à nossa espera nele. Ela nos dará aquela certeza de que nossa espera não pode ser em vão. Vamos procurar neste momento, com um espírito de espera em Deus, descobrir o que isso significa. Ele tem propósitos gloriosos e inimagináveis para cada um de seus filhos. Mas alguém pergunta, se ele espera para ter misericórdia, como é que mesmo depois que eu venho e espero nele, ele não me dá o que eu peço, mas espera mais e mais? Então presta atenção. O Senhor esperou para você se chegar para ele. Ele esperou. Você se chegou. Aí você vem com o seu pedido para ele. Mas acontece que há uma espera. Entre o seu pedido chegar a Deus e ele ser executado, existe um tempo. Vamos entender o que é esse tempo. Deus é um sábio agricultor, que espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. Ele só pode colher o fruto quando estiver maduro. Ele sabe quando é que estamos espiritualmente prontos para receber a bênção, de maneira que redunde em nosso proveito e em sua glória. Essa espera, sob o sol do seu amor, é que faz a alma amadurecer para receber a bênção. Olha que lindo! Essa espera que você está tendo, sob o sol do seu amor, você está sob o sol do amor de Deus, é que faz a alma amadurecer para receber a bênção. É necessário esperar também sob a nuvem da provação, que depois se rasga em chuvas de bênçãos. Esteja certo de que, se Deus espera mais tempo do que você desejaria, é somente para tornar a bênção duplamente preciosa. Deus esperou 4.000 anos, até a plenitude dos tempos, para enviar seu Filho. Nossos dias estão nas suas mãos. Ele depressa fará justiça aos seus eleitos. Apressar-se-á em nosso auxílio e não se demorará nenhuma hora a mais que o necessário. Você crê nisso? Eu creio. Existe uma espera, irmãos. Nós precisamos amadurecer. Nós somos árvores plantadas no jardim do Pai. Árvores que dão fruto. Por isso a Bíblia diz, pelo fruto se conhece a árvore. Que fruto você está dando? O fruto de julgar os outros? O fruto de você apontar esse ou aquele? O fruto de você não entender a capacidade mental do outro? Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Tem muita coisa dentro de nós que faz Deus retardar o seu agir, porque nós precisamos amadurecer. E qual é a maneira que eu amadureço, irmã Ruth? É todo dia você se colocando na presença de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui. Faz de mim um vaso novo. Um vaso que não tem do que o Senhor ter medo de mim. Um vaso, Senhor, que seja de honra. Eu preciso ser um vaso novo. Meu irmão, está na hora de nós amadurecermos, está na hora de nós deixarmos os mimimis da vida. Você está entendendo? Está na hora de nós deixarmos de ser crianças espirituais. Entenderam?
Está na hora de deixarmos de ser crianças espirituais. Você precisa aprender. Você precisa, meu irmão, saber que Deus é aquele que olha o teu interior. Entendeu? Deus, ele não brinca. Deus, ele trabalha. Mas você também tem que se colocar. Você também tem que se colocar para mudar de vida. Entendeu? Aí você fica só naquela, não, mas o fulano é desse jeito, porque o fulano é daquele jeito, porque o fulano é não sei o quê, porque o fulano posta isso, o fulano posta aquilo, porque o fulano não tem compromisso com nada. E você, que compromisso você tem? Você já parou para olhar para a tua vida? O fulano não faz... Ele faz algumas coisas que você acha que é errado. Só que tem um detalhe. O coração dele parece que às vezes é mais limpo que o teu. Aí é que mora a questão. Aí você fica olhando para os outros e não olha para você. O que você tem feito? Você tem feito mais que ele? Ou mais que ela, que seja, não sei. Mas você fica lá, observando os detalhes da vida dele. Gente, eu tenho pavor desse negócio. Sou sincera dizer para vocês. Eu não gosto de entrar na página de irmão nenhum. Não gosto. Não gosto. Sabe por quê? Eu não sou fiscal da vida de ninguém. Eu não sou fiscal da vida de ninguém. Deus conhece o que está no fundo do coração. Eu entro em páginas que falam de conspiração, que falam da palavra. Eu gosto de páginas assim. A minha página é desse jeito. A minha página não é para... Pouca coisa da minha vida pessoal eu tenho colocado. Esses dias eu coloquei das minhas filhas lá, porque eu achei tão bonito a foto delas, né? Elas queriam que eu estivesse lá com elas, mas eu não quis, porque meu momento não é para isso. Meu momento é para o reino de Deus. Eu não quero perder tempo com coisas com passeios, com nada. Não quero, não sinto da parte do Senhor que o meu tempo é para isso. Mas eu vejo gente que fica olhando na página de um, na página do outro. E eu fico pasma. Não toma conta da sua própria vida, mas toma conta da vida dos outros. Isso é terrível. Meu irmão, presta atenção. Não é tempo de fazer mais isso, não. Não é tempo, sabe, de arrumar pelo em ovo. É tempo de você cuidar da tua vida. É tempo de você saber que Jesus está voltando. E nós temos que estar diante da presença do Senhor. Entendeu? Diante da presença do Senhor, buscando a Ele em novidade de vida. Colocando tua vida no altar. Se o fulano não faz nada, faça você. Prega a palavra. Prega a palavra. Eu fico assim, pensativa. Deus está dando tempo. Deus está dando presentes. E as pessoas estão rejeitando o presente do Pai. Por quê? Porque olha para os outros. Não olha para si, não faz aquilo que Deus manda. Meu irmão, cuidado. Fica alerta. O tempo está terminando agora. O tempo está terminando. O tempo da espera já está pequenininho. É tempo de você correr para acertar a tua vida com o Pai. É tempo de você correr para os detalhes da tua vida estarem acertados com o Senhor. Para de sofridão. Olha, não é sofrer, é sofrência. Vamos colocar assim, aquela sofrência, tipo essas músicas horrorosas que tem por aí. Você está vivendo nisso ainda, meu irmão? Para com isso. Agora é hora de você colocar a tua vida diante do Pai. Porque a hora que bater na tua porta e dizerem, olha, ou você aceita as condições ou você não tem vida mais. E aí? O que você vai fazer? Você vai correr para que lugar? Se você vive nessa sofrência. Ai, porque o fulano falou isso. Ai, porque o ciclano, porque eu não quero me envolver com essa gente, porque essa gente para mim é isso, essa gente para mim é aquilo. Ô, meu irmão, para com isso. Só quero dizer uma coisa para você, uma andorinha só não faz verão, mas várias andorinhas se aquecem.
E nem todas as andorinhas têm o mesmo pensamento, mas elas têm o mesmo objetivo. Sabe qual é? A graça de Jesus. Nem todas as andorinhas, muitas das vezes, vão para um lado só. Às vezes uma vai dando uma desviadinha aqui, outra ali, mas todas vão para o alvo. E você vai ficar sem alvo, da maneira que você enxerga. Presta atenção, meu irmão. Para com isso. Para com essa sofrência. Para com esse diz-que-me-diz-que. Para com essas picuinhas do mundo. Nós não temos mais tempo para isso não, meu irmão. O tempo urge. Jesus está às portas. Ele não vai chegar para um povo sofrêncio. Vamos colocar com sofreguidão. Vamos colocar assim, sofrêncio, né? Não existe a palavra. Um povo com sofreguidão. Não, ele não vai chegar para um povo desse. Que tudo é um alarme. Tudo é algo que sai. Ai, por que isso? Por que aquilo? Porque eu sou sofredor. Porque, meu irmão, todo mundo sofre. Não tem esse que não sofre. Todo mundo sofre. Todo mundo tem seu quinhão. Agora basta você saber administrar. Eu aprendi a sofrer com alegria no meu rosto. Sabia disso? Eu aprendi a sofrer. Antes eu era reclamona. Pensa numa mulherzinha difícil. Era eu. Minha vida é assim. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Ai, meu Deus. Até meu irmão falou assim, eu vou chamar você de misericórdia. Não é possível. Você não pode passar nada, que tudo é misericórdia. Antes eu passava com os dentes pregados na parede. Hoje não. Quando o Senhor se revelou para mim de uma tal forma tremenda. Não. Eu comecei a sofrer com as mãos levantadas para o céu. Eu comecei a sofrer dizendo para o Pai todos os dias, Senhor, eu só quero força. Me dá a força que vem do alto. Me dá a força que vem do céu. Me ajuda a ter alegria no meio do desespero. Me ajuda a ter estratégia que vem da tua mão, no meio dessa bagunça toda que eu tô, Senhor. Me jogar numa fornalha. E eu tô aqui pelando, mas eu tô crendo em ti. Um dia uma irmã chegou, eu estava no meu ateliê, desesperada da minha vida, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar as coisas para dentro de casa, e não entrava, eu não conseguia vender uma peça minha, nada. Além do que eu estava passando em casa, ainda estava passando com outras pessoas que tinham inveja do meu espaço ali, passando coisas terríveis. Eu tinha um ateliê no segundo andar de um prédio aqui de Maringá. E chegou uma irmã e falou assim, Ruth, eu vim trazer um recado de Deus para tua vida. Eu falei, amém. E ela abriu 2 Crônicas 20, que eu acho que 2 Crônicas, a Batalha de Josafá. Eu nunca tinha lido aquela parte. Nunca. Quando ela leu a Batalha de Josafá para mim, o meu corpo estremeceu. O meu corpo estremeceu. E ele diz, né? Senhor, nós temos medo, mas os nossos olhos estão postos em ti. Vem vindo uma grande multidão contra nós e nós estamos com medo. Ele confessa o medo, ele confessa. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Aquele dia, irmãos, eu comecei a orar como Josafá todos os dias da minha vida. E sabe o que aconteceu? A minha alegria voltou. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a enxergar a vida diferente. Eu comecei a enxergar que as tribulações que nós passamos nesse mundo, que as afrontas que nós passamos nesse mundo, são para algo maior. São para uma coroa de glória que nos espera. Então, quem queria falar de mim, podia falar à vontade, eu não estava nem aí, como até hoje. Querem falar de mim? Pode falar, à vontade. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E isso me basta. Eu sei quando Deus fala comigo. E eu sei quando eu tenho que entregar a mensagem do Pai. Eu tenho a confiança. Sabe por quê? Porque eu rejeitei minha vida. Eu tenho renunciado à minha própria vida para servir a Jesus. Mas Ruth, você quer que nós sejamos como você? Não, meu irmão, eu não quero que você seja como eu, de jeito nenhum.
Não estou aqui com esse interesse. Eu estou aqui com o interesse que você entenda que aquele que quer servir a Cristo, que quer se colocar na obra do Pai, não é nem na obra, que quer se colocar na volta de Jesus nesse momento agora, vai ter que renunciar a si próprio. Vai ter que renunciar a tudo aquilo que você gosta de fazer. E o que eu estou falando para você é uma verdade. Você vai ter que renunciar à sua casa. Você vai ter que renunciar aos seus bolos maravilhosos, que todo mundo chega na tua casa e admira. Nossa, mas como você faz um bolo delicioso. Você vai ter que rejeitar, renunciar tuas roupas maravilhosas. Você vai ter que renunciar muitas vezes à tua família. Porque a tua família não crê no poderoso. Só você crê. Aí outro dia falaram que eu era destruidora de lares, né? Vieram falar pra mim no direct que eu era destruidora de lares. Eu falei, não, eu não sou destruidora de lares. Eu sou uma mulher que prega a verdade da palavra. E a palavra diz que quem não deixar pai e mãe, e qualquer um que você ame mais do que Deus, não deixar por amor de mim, não é digno de mim. Irmãos, eu tenho experiência da minha mãe. A minha mãe é uma mulher muito bonita. Ela era linda. Meu pai era um homem advogado, um homem com poder aquisitivo muito grande aqui na cidade. O homem que foi dono quase da metade da cidade. E meu pai era convidado, né, para almoços, churrascos e tudo mais. Era jantares, bailes, isso e aquilo, alta sociedade da cidade. E minha mãe se converteu. Minha mãe se converteu e até então minha mãe vivia tranquilamente, né? Mas o Senhor começou a trabalhar com a minha mãe. E eu lembro que quando eu tinha em torno de 5 para 6 anos, houve um avivamento espiritual no Brasil. E várias pessoas da igreja que nós pertencíamos, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, foram batizadas com o Espírito Santo. E minha mãe, quando viu aquilo, o pastor Jonathan, Eliane, o pastor Jonathan fez uma pregação. E ele falava que aquele que renunciar às suas coisas por amor de Deus não é digno dele. E naquele dia minha mãe chegou em casa. E eu só olhando, era criança, mas eu observava tudo. E eu lembrava da mensagem, porque eu absorvia a mensagem da igreja. Eu era muito ligada em tudo. E eu cheguei em casa, minha mãe chegou em casa, ela entrou na penteadeira dela, ela foi derriçando todas as maquiagens dela. Minha mãe foi jogando todas aquelas maquiagens no lixo. Foi jogando tudo aquilo. E eu falava, mãe, você tá jogando isso fora, o batom, mãe. Eu achava lindo o batom, né? Vermelho, a cor de rosa, tudo quanto era a cor. Ela falava, não, isso não me pertence mais. E ali minha mãe começou a deixar o cabelo crescer. E ali minha mãe parou de usar um monte de coisa que ela usava. E agora, o momento chegou da prova final. O meu pai, Lurdinha, nós temos um almoço no clube, no Maringá Clube, tem um outro no Hípico, tem um outro almoço não sei aonde, e você tem que ir comigo. Ela chegou no meu pai e falou assim, olha, de hoje em diante eu não vou mais em lugar nenhum. Meu pai falou assim, como assim? Ele falou, não. Eu sou de Jesus, eu pertenço a Cristo. Esses lugares Jesus não entra. E no lugar que Jesus não entra, eu também não entro. Minha mãe radicalizou, irmãos. Meu pai quase teve um chilique. Eu lembro que meu pai sentou e falou assim, eu não tô acreditando que você tá falando uma coisa dessa pra mim. Ela falou, não, eu não vou mais. Hípica, Maringá Clube, Country Clube, pode esquecer que eu entrarei no lugar desse. Pode esquecer que eu irei nos churrascos, aonde tá essa galera toda aí que você vai. De hoje em diante, eu faço a vontade de Deus. Se você quiser me abandonar, você está livre para fazer isso. Mas eu sou fiel ao Deus que me
salvou. Irmãos, aquele dia, eu posso dizer hoje que aquele dia foi, eu acho que o dia mais importante da vida da minha mãe. Porque mesmo ela sabendo que Jesus não ia voltar no tempo dela, ela não negou o nome do Senhor. Ela fez ali, publicamente, ela desafiou o homem que dava tudo para ela. Ela desafiou o homem que quando ela chamava que ela queria um sapato, ele ia em Rio Preto mandar fazer os sapatos para ela, mas ele não trazia um, ele trazia 10, com 10 bolsas junto. Isso era meu pai. Ela renunciou isso por amor a Cristo. Eu não estou falando isso, irmãos, para dizer, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. E ela não sabia que Jesus ia voltar. Ela sabia sim que ele ia voltar um dia, mas não no tempo dela. E ali eu vi Deus. O meu pai, eu era criança, eu falei, meu Deus, meu pai vai embora. Meu pai não vai aguentar isso. Eu era criança, mas eu entendia tudo. E aquele dia ela falou, se você quiser me abandonar, não tem problema. Você pode ir, mas eu não vou fazer aquilo que o meu Deus não se agrada. Eu não estarei nos lugares onde Jesus não entra. Você vai ter que ir sozinho. E aí quem que ia junto era eu. Eu ia junto com meu pai, porque eu era dos dois, né? Então ele tinha... Então ela falava só pra mim, não se mistura com ninguém. Olha o que você vai fazer. Porque ela não podia sozinha me reter. Então eu acompanhava meu pai nos churrascos. Eu acompanhava meu pai aonde dava para eu ir, só não nos jantares. E aí o que meu pai começou a fazer, já que não podia ir nos lugares, ele começou a trazer o povo para dentro de casa. Então a minha mãe começava a fazer vatapá. Minha mãe era uma cozinheira de mão cheia, minha mãe era baiana, então ela sabia muito, ela fazia vatapá, ela fazia isso. Ela fazia jantares para 20, 30 homens na minha casa. Entendendo? Mas ela nunca se misturou no meio deles. Nunca. Ela fazia tudo, deixava para as empregadas servirem, mas ela não se misturava com ninguém. Essa foi a minha mãe. Onde que eu vou? O que eu quero falar com você? Ela rejeitou tudo por amor a Jesus. E sabe o que Deus deu para ela, meu irmão? Deus não deixou meu pai se separar dela. Não. Meu pai continuou trazendo as mesmas bolsas. Ele não podia ver uma roupa linda para minha mãe que ele comprava. Ele viajava para Curitiba, para aqui, para ali. Ele trazia, todo mundo chamava meu pai de Papai Noel, de tanta coisa que ele trazia. Ele não abandonou minha mãe. E sabe o que aconteceu? 2 anos antes dele morrer, ele chegou um dia em casa. Então, tinha um amigo dele, um gerente de um banco que estava na minha casa, e ele falou assim para minha mãe, Lurdinha, hoje eu entrei no banco, no Banespa, e eu vi algo escrito que estava dizendo assim, tu me sondaste e me conhece o meu assentar e o meu levantar. Naquele momento, minha mãe falou para ele, esse é o Salmo 136 ou 139, eu não lembro agora. E minha mãe leu, e esse senhor que estava em casa, que era um gerente de um banco, ele era cursilista, chefe do cursilho de Maringá. Ele ficou impactado, porque aí minha mãe começou a falar sobre a palavra ali, e ali foi, o meu pai começou a chorar, e minha mãe sentiu que Deus ia recolher meu pai. Minha mãe sentiu. E nessa época eu já estava com uns 9 anos. E eu vi, era uma tarde em casa, e minha mãe falou, Deus vai recolher os Uza. Minha mãe falou assim. E dali em diante meu pai começou a ouvir minha mãe. Ouvir ela falar da palavra. Todo dia no banheiro era uma guerra, né? A briga deles era no banheiro por causa da Bíblia. Mas começou a ficar diferente. E meu pai aí começou a ficar doente. Era 1 semana no hospital, 2 em casa, 1 no hospital, 2 em casa. Até que ele foi mandado para São Paulo, na equipe do Zerbini, não sei quem lembra dele, do Adib Jatene, na Beneficência Portuguesa. Passou 1 mês em São Paulo,
testando tudo que era de mais novo, de mais moderno, para que o coração dele pudesse voltar a bater 80, porque o coração do meu pai batia 280. E estava vivo, e ninguém sabia como que ele estava vivo. E lá minha mãe recebeu uma palavra que Deus ia recolher o meu pai, mas que ela ficasse tranquila, porque do azeite que ia sobrar, daquilo que ele ia deixar, ela ia viver com os filhos dela até o fim. E foi isso que aconteceu. Agora, será que se minha mãe tivesse feito tudo o que meu pai queria, não tivesse obedecido o toque do Senhor na vida dela, e não tivesse renunciado, Deus teria sido fiel com ela? Aí é que tá, meu irmão. Só que tem uma coisa, eu vou dizer pra vocês uma coisa muito séria. Eu nunca vi minha mãe ficando de mimimi com ninguém. Eu nunca vi minha mãe ficando observando a vida dos outros. Eu nunca vi a minha mãe se queixando das coisas que ela passava. Ela só chorava. Mas ela não se queixava. Minha mãe era uma mulher dura. Eu sofri muito na mão da minha mãe. Porque minha mãe era muito rígida. Os princípios da minha mãe eram inquebráveis para ela. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer isso para vocês? Por que eu estou falando isso? E vou dizer para vocês, a minha pessoa é fruto da obediência dela. Sabe por que Deus colocou a sua mão sobre a minha vida? Para honrar a vida da minha mãe. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Eu sou um fruto da obediência da minha mãe. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Porque o Senhor, as orações dela estão debaixo do altar pela minha vida. Quantos dias, passando pelo que eu passei, eu falava, Senhor, olha para as orações da minha mãe que ela fez pela minha vida, que estão debaixo do teu altar, em nome de Jesus. Cumpre essas orações, porque eu preciso do cumprimento. Agora você fica aí, olhando para aquele, ai, porque a fulana faz isso, porque o fulano faz aquilo, posta isso, coisa que não tem nada a ver. Ah, meu irmão, para com isso. Olha para a tua vida. Olha para as tuas arestas, que são grandes, que precisam de conserto. Cuida do que você precisa, segue o teu caminho e deixa que o outro, Deus vai tomar conta dele. Nós éramos em 4 filhos, Cleide, 3 homens e eu, depois de 10 anos do último homem, eu apareci. Depois de 10 anos do último homem, eu apareci. É isso daí, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele. Desculpa, a gente fala muito, né? Mas eu tinha que falar aquilo que Deus me colocou na minha frente. As coisas que eu conto não são para dizer que eu sou alguma coisa, que eu não sou nada, não. Eu conto para vocês entenderem. Entenderem que a gente tem que largar tudo por amor a Cristo. Tem que largar a riqueza também. Né? Eu fui a caçulinha. Tem que guardar, abandonar a riqueza também. É muito fácil você abandonar a pobreza, mas a riqueza não. A riqueza tem que ter têmpera para abandonar ela, para você saber que você vai ficar fora de muita coisa por amar a Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és soberano, tu és um Deus criador dos céus e da terra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de poder e é um Deus que tudo pode. É um Deus, Senhor, que nos proporciona o escolher entre a vida e a morte. O Senhor é um Deus que nos dá tempo. E quando nós chegamos para ti, nós também temos que esperar o teu tempo. Ensina meus irmãos a isso. Ensina meus irmãos a entenderem essa situação. Ensina os meus irmãos a esperarem em ti.
Ensina meus irmãos a observarem as suas vidas e não a vida dos outros. Que a vida dos outros seja só para ser observada na bênção e para ser ajudada na hora da tribulação. Mas parar de olhar com esses mimimis de hoje. Pai, a nossa vida já é tão difícil de tomar conta sozinha, quanto mais se eu ficar olhando para a vida dos outros. Senhor, dá-nos um dia em paz na Tua presença, dá-nos um dia maravilhoso diante de Ti. Que as notícias venham e que nós a entreguemos a Ti. E somente esperemos que o Senhor vai resolver para nós. Que os editos dos reis, dos Senaqueribes dessa terra, sejam colocados diante da Tua presença, porque o Senhor é aquele que faz milagres. O Senhor é aquele que vai fazer o Teu povo ficar invisível mediante o perigo. O Senhor é aquele que vai fazer acontecer aquilo que ainda não tem. O Senhor vai abrir caminhos, o Senhor vai abrir estradas, o Senhor vai abrir o deserto para o Teu povo. Pai, nos ajuda, sê conosco, livra-nos de todo mal. Dá-nos a fé, crer, confiar e obedecer. Eu te louvo, Pai, e eu bendigo o Teu santo e bendito nome, e tudo que há em mim, bendigo o Teu nome. E em nós, tudo que há em nós, bendiga o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Cleide, você perguntou se meus irmãos, né, são crentes. Olha, minha irmã, são crentes. Nem todos na mesma visão, né? O meu irmão, que era o pior, que foi o viciado em drogas por muitos anos, mais de 10 anos. Meu irmão, que era viciado em drogas por mais de 10 anos, de todos nós é o mais crente hoje. Tá? De todos nós é o mais crente hoje. Tem problema, sim, por causa da droga, mas é crente. Ele lê a Bíblia noite e dia, ele decora a Bíblia noite e dia, ele fala da palavra do jeito dele e ele crê. Com tudo isso que nós passamos na FRAU, ele foi irredutível. Eu e ele foram os únicos que não nos deixamos picar. Foi eu e ele, por incrível que pareça. Então eu louvo ao Senhor. E as minhas filhas, né? Também não. Do restante todos. Mas tá nas mãos do Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Irmãos, fiquem na graça do Pai. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Que dê um dia de paz, de alegria. Um dia de conforto. Irmã Ruth, minha irmã Eliane Lopes. Seja bem-vinda, Eliane. Eu não sabia que era tua irmã, Lilian. Seja bem-vinda, minha irmã. Amém, glória a Deus. Mora no Rio de Janeiro. Louvado seja o Senhor. Seja bem-vinda. É tanta gente que às vezes a gente se perde. Eliana, Deus é tremendo, minha irmã. Deus é tremendo. Deus é Deus de maravilhas. Segura firme na mão de Jesus, gente. Faça a vontade do Pai, deixa de olhar para esse e para aquele e siga em direção à vida eterna. Siga em direção à volta de Jesus que está aí de cara com a gente. Fiquem na graça de Jesus. Amém. Fica na graça de Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.